Olá, boa noite. INSS determina bloqueio do pagamento de novos empréstimos consignados. Agora, só com biometria facial. Detento do presídio de Igaraçu comandava esquema de clonagem e venda de carros roubados. Ao todo, 10 pessoas foram presas. Jovens resgatados de afogamento falam sobre momentos de tensão. Eles foram levados pela correnteza na praia de Brasília Teimosa. Termina o trabalho de demolição do edifício Cátia Melo, em Piedade. Prédio do tipo caixão abrigava 16 famílias. E as pautas travadas na Assembleia Legislativa. Uma delas é a sabatina do administrador de Fernando de Noronha, pendente desde fevereiro. A polícia cumpriu 10 mandados de prisão e 6 de busca e apreensão numa investigação sobre um esquema de roubo de veículos, clonagem e venda de carros roubados. Quem comandava o grupo era um detento que cumpre pena no presídio de Igaraçu. 10 pessoas presas hoje, 5 estavam soltas de fato e 5 homens já estavam presos, já estavam em unidades prisionais aqui de Pernambuco. A investigação está sob o comando de Bruno Dilgaldi, o delegado que está aqui comigo. Delegado, foi justamente o comportamento de um desses homens que já estavam presos que chamou a atenção, né? O que de fato ele fazia lá de dentro da prisão? Nossas investigações apontaram que um indivíduo dentro do sistema prisional, no presídio de Igaraçu, ele possui envolvimento direto, né, com o roubo de veículo, com o fluxo do veículo roubado, né? Ele não roubava o veículo, estava preso, mas ele recebia informação que determinado veículo teria sido roubado e ele, com base nessa informação, direcionava a quem esse indivíduo que roubou o carro deveria entregar, né? Indicava o provável receptador do veículo, né? Depois de comercializar esse veículo, ele era clonado, adulterado e repassado para terceiros. Que essas informações chegavam a um homem que estava preso, de fato, e ele estava no presídio de Igaraçu, não é isso? Sim, ele estava no presídio de Igaraçu. Esse indivíduo estava na posse de um telefone celular, né? Foi apreendido esse telefone celular e, com base nesse elemento, né, as investigações foram aprofundadas com autorização judicial e a gente conseguiu identificar toda uma organização, né? A gente verificou que esse indivíduo, na verdade, era o 02 de uma organização criminosa maior e que fazia as vezes de um 01 que estava num presídio de Taquitinga 2, né, com isolamento um pouco mais rigoroso e não tinha acesso a dispositivo eletrônico, não poderia se comunicar. Então esse indivíduo, né, que se iniciou as investigações, fazia toda essa transação, né? Ele fazia a parte financeira, sustentava a família do líder e fazia o contato com todo o restante da organização criminosa. Onde era a área de atuação desse grupo criminoso? Esse grupo atuava principalmente na zona da Mata Norte, né? Mas se ramificava para a região metropolitana, na Recife. Um alvo foi preso em Recife. Muitos veículos são roubados em Recife. A gente ainda vai identificar se esses veículos de Recife eram levados para esse grupo criminoso, né? Uma segunda fase de investigação não é descartada. E foram presos indivíduos em Paulista, né? Carpina, Bezerros e também indivíduos em estabelecimento prisional, né? Todos os alvos que estão dentro de presídios, contra eles foi expedido um mandado de prisão e é mais um processo que eles respondem. Parentes dos homens que já estavam presos também participavam desse grupo? Sim, a gente, nessa fase da investigação, a gente verificou que a filha do alvo 01, ela tinha conhecimento, né, da origem do dinheiro e se comunicava com os outros investigados, tratando do assunto, não só do dinheiro, mas também dos crimes praticados. Ela foi presa, certo? Teve uma mandado de busca na casa dela, em Carpina. E também a esposa do 02, com o mesmo conhecimento da origem, dos valores, da origem dos veículos. Inclusive, ela já teve contato com uma arma de fogo que foi deixada na casa dela. Amando do marido, ela também foi presa. Delegado Bruno Dilgaldi, muito obrigada pelas informações. E daqui nós voltamos para o estúdio. E a Polícia Civil investiga a morte de 2 jovens na saída de um festival de música trap na madrugada de ontem em Olinda. As mortes aconteceram depois do festival no Flow, que teve a presença de artistas como Oruan, Ariel e Orochi. O evento foi no Memorial Arco Verde, no bairro de Salgadinho. As vítimas eram 2 amigos de 21 e 24 anos que foram abordados por uma dupla que anunciou um assalto. A polícia trata o caso como duplo homicídio. Nas redes sociais, pessoas também relataram brigas e tentativas de invasão ao espaço dos shows.
A produção do festival lamentou o que chamou de incidentes na reta final do evento e disse que os atos de violência foram protagonizados por um grupo isolado. Outros detalhes aqui no G1. O resgate de 2 amigos mobilizou moradores e banhistas na praia de Brasília Teimosa, na zona sul do Recife. Minutos depois de entrarem no mar, os jovens começaram a se afogar e gritaram por socorro. O resgate foi todo filmado. As imagens são de Dilson Rodrigues, da página Pino Ordinário. Esther, de 19 anos, foi a primeira a ser tirada da água. Ela se segurou numa corda para sair do meio das ondas que quebravam nas pedras, no caminho do Parque de Esculturas Francisco Brenan. A gente olhar para um lado e não ter o que segurar e tentar puxar e não vir, engolir água, respirar água, todo esse processo, ver o paredão encher de gente, pedir socorro e não vir ninguém de imediato. Outras 2 pessoas ajudaram o Gustavo, de 20 anos, que tinha sido levado para quase 400 metros de distância da faixa de areia. Quando está puxando muito assim, com ondas muito fortes, você não consegue nem para frente nem para trás, só se manter boiando e torcer para alguém vir, alguma coisa acontecer. Depois que o rapaz chegou e resgatou ela, eu senti aquela sensação de alívio, aquela calma, e eu falei, agora eu só tenho que tentar aguentar. Uma das pessoas que salvou o rapaz foi o tenente Roger, de 37 anos. Ele estava de folga na praia com o filho. Ouvi o movimento do pessoal vindo para cá, aí uma senhora pegou e avisou que tem um pessoal se afogando aqui e pediu para dar o apoio lá com a boia que eu tava. Como policial militar, o senhor tem treinamento também para bombeiro? Ou o senhor é porque sabe nadar mesmo? Não, no curso da CIOSAC, lá do batalhão que faço parte do BEP, a gente passa por um treinamento específico. Faz operações ribeirinhas, faz treinamento no Rio São Francisco. Os amigos e o tenente ficaram com ferimentos no corpo. Os bombeiros chegaram depois do resgate e levaram os jovens para a UPA de Nova Descoberta. Os amigos estavam tomando banho de mar neste trecho da praia de Brasília Teimosa, conhecido como Buraco da Véia, por volta das 4 horas da tarde de ontem. As pedras que a gente consegue ver agora estavam encobertas pela maré alta, que chegou a 2,20 metros. Os amigos disseram que a água estava na altura da cintura, mas que foram rapidamente levados pela correnteza. O que fica realmente é o alerta de em marés cheias, em mais violentos, evitar mesmo olhar, entrar na água assim e ficar de fora só observando, porque é uma visão bonita. O local tem placa indicando correntes fortes, além da presença de tubarões e pedras. A atenção precisa ser redobrada no mês de maio, início do período de chuvas. Traz uma intensidade maior dos ventos, o que faz com que o mar ele fique mais agitado, mais movimentado e a água turva, o que também traz um risco de afogamento e traz um risco do ataque do animal marinho, do tubarão. Na área também tem um posto do Corpo de Bombeiros. Esther disse que não havia bombeiros no final da tarde de ontem. Hoje também não tinha ninguém da corporação. A população disse que faz uma semana que o posto está vazio. Isso é uma alocação que nós fazemos conforme os números trazem para a gente a necessidade ou não. Essa avaliação ela é feita praticamente semanalmente. Então, tendo em vista que aconteceu esse fato, a gente vai estar reavaliando e vai fazer novamente o lançamento efetivo. A Prefeitura de Jaboatão finalizou os trabalhos de demolição do edifício Cátia Mello, que havia desabado parcialmente no último dia 6. Os funcionários da Prefeitura de Jaboatão trabalharam durante o fim de semana. Eles terminaram a demolição da parte que tinha ficado de pé ontem, no domingo, mas ainda não concluíram todo o serviço. Agora, eles fazem a limpeza do terreno. Do residencial Cátia Mello, restou muito entulho, uma pilha enorme de concreto, tijolos e armações de arame. A demolição e a limpeza da área ficaram sob a responsabilidade da Prefeitura de Jaboatão. Os moradores do prédio informaram que não tinham condições de pagar pelo serviço. O prédio foi interditado pela Defesa Civil do município no dia 4 deste mês e desabou 2 dias depois, no dia 6, felizmente sem ninguém dentro. Pelo menos 3 imóveis que ficam ao lado do terreno, um galpão, uma peixaria e uma casa, aguardam a liberação da Defesa Civil. Um laudo que está sendo feito pela Prefeitura de Jaboatão e pelo ITEP deve identificar o que causou este desabamento. A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes informou que depois de uma nova vistoria realizada hoje,
A Defesa Civil liberou os 3 imóveis que ficavam vizinhos ao edifício Cátia Mello e que estavam interditados. Moradores e comerciantes foram autorizados a retornar aos locais. A Prefeitura também liberou vias e normalizou o trânsito no entorno do prédio Caixão. Sobre a retirada dos escombros, a Prefeitura disse que está definindo com a administração do condomínio como será feito esse trabalho. Dados da Secretaria de Saúde de Pernambuco apontam que os acidentes envolvendo motociclistas são os que mais levam vítimas aos hospitais do estado. Este mês, a campanha Maio Amarelo lembra a importância de manter a segurança do trânsito para todos. Edson trabalha como motociclista por aplicativo há 4 anos. Já sofreu 2 acidentes. O último foi causado pelo passageiro que se moveu e desequilibrou a moto em movimento. Edson caiu e quebrou o cotovelo. Só a gente que passa é quem sabe, porque não é fácil não. E eu não pretendo mais para esse lado do mototáxi. Moto para mim, não quero mais. Batidas e quedas, especialmente envolvendo motocicletas, são os casos que mais levam vítimas a 2 grandes emergências de Pernambuco. Das 295 notificações de acidentes no primeiro trimestre deste ano no Miguel Arraes, 66% foram colisões e 83% das vítimas estavam em motocicletas. A maioria das vítimas tinha idade entre 20 e 39 anos. No Hospital Dom Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho, das 36 notificações, 26 delas foram com motocicletas e 17 das vítimas caíram do veículo. A maioria dos acidentes acontece no horário de fim de expediente e também aos finais de semana, com direção associada ao álcool. A maioria das vítimas de acidentes com motos acabam enfrentando longos períodos de internação. É comum um paciente ficar mais de 20 dias no hospital e muitas vezes as sequelas são permanentes. Infelizmente, tem muito paciente que acaba ficando aposentado, digamos assim, né, que vai ficar incapacitado permanentemente para o trabalho. A gente tem amputações, a gente tem coisas que realmente, por mais que ele volte para o trabalho, ele vai ter uma vida completamente diferente. O número de pacientes vítimas de acidente caiu nas 2 emergências se a gente comparar com o primeiro trimestre do ano passado. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a queda foi de 19% no Miguel Arraes. No Dom Helder, a redução foi ainda maior, 81%. Este especialista em segurança viária acredita que campanhas têm surtido efeito. Este ano, a campanha Maio Amarelo propõe que motoristas desacelerem. Já existe a área de escape para motociclista, que é uma coisa boa que separa motociclistas, motoristas, né, e pedestres. E isso já evita muita coisa. Já se cogita a faixa exclusiva para motociclista, mas tem que ter controle de velocidade. Hugo trabalha 6 horas por dia como motociclista por aplicativo e sabe que precisa ter cuidado. Cuidado com a vida, acredito que seja o mais importante, né? Tanto conosco e com os outros. O INSS determinou o bloqueio de novas autorizações para descontos de empréstimos consignados para aposentados e pensionistas. A mudança no processo é uma tentativa de aumentar a segurança contra fraudes. O consignado não está proibido. O que está diferente é o jeito de conseguir o empréstimo. Agora está assim porque, de acordo com o INSS, o aposentado ou pensionista vai ter que provar que é ele mesmo que está solicitando dinheiro. O valor não fica mais liberado para evitar fraude. Essa ordem veio depois que a Polícia Federal revelou um esquema que desviou mais de 6 bilhões de reais de beneficiários da Previdência Social. O INSS bloqueou a simples adesão por clique. Então agora é só exclusivamente pela biometria facial. A solicitação de empréstimo com desconto direto na folha pode ser feita no banco ou pelo aplicativo do Instituto. O reconhecimento facial vale para os 2 meios. O INSS afirma que essa determinação vale apenas para novos contratos. Não muda nada o jeito do pagamento dos empréstimos que foram autorizados antes desta norma. De acordo com o INSS, quem já tem consignado e já está pagando, as parcelas continuam sendo descontadas direto do pagamento do aposentado ou do pensionista. Para a advogada, que é especialista em direito previdenciário, mesmo com a exigência do reconhecimento facial,
é preciso ficar atento a outras situações para proteger ainda mais o benefício. É muito importante manter todos os cadastros atualizados para que você consiga, inclusive, deixar sua conta ouro, porque aí ela vai estar no máximo de cadastro de segurança, com a biometria facial fazendo esse reconhecimento. Quem não tem habilidade com a internet só deve pedir ajuda a uma pessoa conhecida e de confiança. A gente sabe que muitas vezes os aposentados e pensionistas, eles não têm tanta familiaridade com o smartphone. Então, é bom você procurar alguém de sua confiança para que possa fazer esse cadastro junto com você, sabendo exatamente o que você está aderindo. A Câmara de Vereadores do Recife anunciou a compra de um imóvel para construir uma nova sede. O terreno fica na Avenida da Saudade, número 254, no bairro de Santo Amaro, e tem uma área de 11 mil metros quadrados. De acordo com a Câmara, isso permite que a área construída seja até 5 vezes maior que o prédio atual. O novo terreno da Câmara dos Vereadores do Recife vai custar aos cofres públicos 25 milhões de reais. Em nota, o Legislativo Municipal disse que contratou 2 empresas de engenharia que emitiram laudos de avaliação de mercado para a compra do imóvel, que já conta com um edifício com condições de ser aproveitado. A Câmara comentou ainda que o local fica a 1 quilômetro da sede atual, está em conformidade com o plano diretor e vai permitir um melhor atendimento à população. O edifício sede do Legislativo do Recife funciona atualmente na Rua Princesa Isabel, na Boa Vista. Foi construído em 1920 e, segundo a Câmara Municipal, enfrenta restrições que elevam o custo de manutenção e dificulta adequações. A discussão e a votação de pautas na Assembleia Legislativa de Pernambuco estão travadas desde a última quinta-feira por causa de um impasse entre o governo do estado e parlamentares. O governo do estado enviou à Alep no dia 20 de março um projeto que autoriza a captação de R$1,5 bilhão de reais em empréstimo. Essa proposta chegou em regime de urgência. Na quarta-feira passada, a deputada Débora Almeida, do PSDB, da base do governo, enviou um pedido formal de análise à Procuradoria-Geral da Alep. A justificativa foi a demora na avaliação dos projetos do empréstimo e da sabatina com o novo administrador de Fernando de Noronha. O presidente da Alep, Álvaro Porto, do PSDB, aceitou o pedido e suspendeu a votação de novos projetos até que os assuntos sejam incluídos na pauta oficial de votações. Pela lei orgânica de Noronha, essa matéria deveria ser discutida aqui no prazo máximo de 15 dias úteis. Já passaram esses 15 dias, e a gente está aguardando o presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça marcar a sabatina e pautar também. Qual é a urgência desse empréstimo? É muito importante porque essa lei vai autorizar, né, a sequência de outras atitudes que o Estado precisa tomar, como, por exemplo, junto ao Tesouro Nacional, junto à instituição financeira, e esse recurso vai estar lá na instituição. Quem chegar primeiro vai pegar. Se Pernambuco não chega, outro Estado vai chegar junto e Pernambuco vai estar perdendo, né? Os pernambucanos vão perder. Mas o presidente da Comissão de Finanças, Antônio Coelho, do União Brasil, apresentou uma emenda que foi aprovada junto com o texto, determinando que metade do valor a ser captado pelo empréstimo fosse distribuído igualmente entre todos os 184 municípios de Pernambuco. O texto agora precisa voltar para a Comissão de Justiça. Além de fortalecer a pauta municipalista, de garantir que os municípios tenham capacidade de investimento, nós estamos, acima de tudo, garantindo mais celeridade para que esses investimentos possam ser aplicados e melhorar a vida dos pernambucanos. Na sessão ordinária da tarde dessa segunda-feira, o presidente da Alep, Álvaro Porto, apresentou o resultado da avaliação da Procuradoria-Geral da Alep. A Procuradoria concluiu que a pauta deve ser trancada porque o prazo de urgência de 45 dias foi ultrapassado, mas que existem exceções de projetos que podem ser discutidos como decretos e requerimentos. A Procuradoria disse ainda que o presidente tem autonomia para decidir quando a Casa pode colocar o projeto em votação. O líder da oposição, deputado Diogo Moraes, do PSB, criticou a urgência dos últimos projetos apresentados pelo governo. O ano passado, 92% dos projetos que chegaram nessa casa foi em regime de urgência. E esse ano, absolutamente todos os projetos chegaram também em regime de urgência, porque de fato o governo quer atropelar alguns ritos internos da Assembleia Legislativa. O que não é saudável para o diálogo para projetos tão importantes para a sociedade pernambucana.
A líder do governo na Alep, Socorro Pimentel, do União Brasil, está na expectativa da entrada das pautas ao plenário. Essa questão do empréstimo, ela vem estruturada, principalmente com base na requalificação das estradas, na segurança hídrica, na requalificação dos hospitais. E isso vai fazer com que essas ações cheguem à população, porque a população, na hora do plano plurianual, na hora do ouvir para mudar, a população mesmo expressou as necessidades que são mais prementes. Depois do intervalo, Recife recebe evento internacional que discute mudanças climáticas e justiça social. E uma comitiva da FIFA faz inspeção na Arena de Pernambuco que vai receber jogos da Copa do Mundo Feminina. O ENE2 volta em instantes. Morreu na tarde de hoje, aos 76 anos, Mãe Elda de Oxóssi. A Ielorixá Elda Viana, seu nome de batismo, foi a última mulher a ser coroada como Rainha do Rosário na Igreja do Rosário dos Homens Pretos, no Recife, em 1980. Mãe Elda de Oxóssi também era guardiã da nação de Maracatu, Porto Rico. Ela morreu vítima de falência múltipla dos órgãos no Hospital Apivida, na Ilha do Leite. O velório começa a partir da meia-noite na sede da nação Porto Rico, no Pina. O enterro está marcado para amanhã à tarde, no cemitério de Santo Amaro. Políticos, representantes de movimentos ambientais e comunidades estão reunidos no Recife na Conferência Internacional sobre a Adaptação das Comunidades às Mudanças Climáticas. Rafaele faz parte do Somos Todos Muribeca. A organização, que existe desde 2015 em Jaboatão dos Guararapes, atua em uma das regiões que mais sofreram com as chuvas de 3 anos atrás. Hoje, o grupo tenta articular ações de igualdade social e justiça climática com o poder público, mas o desafio ainda é grande. A gente precisa de fortalecer as ações que já estão acontecendo, as soluções que já estão sendo construídas. Falta a gente, muitas vezes, apoio técnico, falta diálogo, às vezes, para que isso se efetive. A adaptação das pessoas de forma justa às transformações no clima do planeta é o tema da Conferência Internacional que começou hoje no Recife. Autoridades, institutos de pesquisa, organizações sociais e fundações de 70 países se reúnem para discutir soluções que partam das próprias comunidades. O desafio da adaptação às mudanças climáticas é imenso e as comunidades locais, povos indígenas, têm o conhecimento, vivendo no próprio território, sobre as melhores formas de se adaptar, né? A programação vai abordar financiamento climático, parcerias entre governos e universidades e a gestão de áreas de risco nas cidades. O inverno está chegando aí, a gente sabe que a chuva vai voltar e se a gente não tratar da dimensão da justiça habitacional, a gente vai estar sempre com medo dos desastres voltarem mais e mais e todo ano. Essa é a primeira vez que o evento é realizado na América Latina, em um ano simbólico. Em novembro, o Brasil também vai sediar pela primeira vez a COP, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. É por isso que tudo o que for discutido aqui ao longo desta semana, de alguma forma vai repercutir entre os líderes globais daqui a 6 meses no Pará. Tom Mitchell, diretor executivo do Instituto Internacional que organiza a conferência, diz que o encontro no Recife é uma grande chance para que comunidades e políticos troquem experiências. Essa conferência é uma oportunidade para que as pessoas compartilhem problemas com as comunidades e as comunidades compartilhem problemas com os políticos. O mais importante é dar resoluções para as comunidades sobre os impactos. A governadora em exercício, Priscila Krause, afirmou que o Estado vai ouvir as demandas das comunidades e levar para a Conferência da ONU, em Belém. O que a gente espera é que ações e fatos que sejam discutidos lá sejam baseados na realidade das populações mais vulneráveis, para que tenha como consequência ações governamentais que tenham sempre o foco nessas comunidades mais vulneráveis. Um dos conglomerados empresariais mais tradicionais do estado, o Grupo JCPM, celebra hoje 90 anos de história. O evento no Teatro Rio Mar, de onde fala o repórter Mário Carvalho. Boa noite, Mário.
Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Estou aqui com o João Carlos Paz Mendonça, presidente do JCPM. Queria lhe perguntar qual é o sentimento de estar comemorando esses 90 anos do grupo. Realmente é muito grande, é uma emoção enorme você completar 90 anos de uma empresa genuinamente nordestina, nascida em 1935 na cidade de Ribeirópolis, no interior, Serra do Machado, 58 anos na cidade do Recife. Isso para nós é um privilégio, é um prazer enorme ter servido, pensar em ter servido a comunidade pernambucana. É uma alegria muito grande, é uma emoção que ultrapassa qualquer limite que você possa avaliar. O que acontece hoje aqui nessa celebração? Quem são essas pessoas que estão aqui? Os amigos nossos todos aqui, algumas autoridades, nossos funcionários, muitos amigos, muitas autoridades. É uma noite especial para nós, quando nós estamos recebendo esse pessoal. Nós vamos agradecer e prestar conta do que nós fizemos durante esses anos na cidade do Recife, principalmente, e também desde Sergipe, lá de 1935. O senhor citou seus funcionários, eu imagino que seja uma data também muito especial para eles, né? São tantos colaboradores que o senhor tem, né? Exatamente, nós chegamos no ano 2000, tínhamos 22 mil funcionários que saíam do sul da Bahia, Maranhão, São Luís do Maranhão, e hoje temos, de qualquer maneira, um número muito grande de funcionários já dentro do shopping, os 3.700 é um número ótimo. Para a gente encerrar, qual é a mensagem que o senhor deixa hoje nessa celebração? Bom, é que o trabalho vale a pena, ser correto vale a pena, trabalhar, se preocupar com as pessoas também vale a pena, se preocupar um pouco com o social é muito importante. E hoje nós vamos comemorando vitórias, isso é muito bom. Algumas derrotas, mas isso passa. O importante são as vitórias. Muito obrigado, parabéns. Boa noite a todos. Márcio, eu volto com você. Noite de homenagens também na Assembleia Legislativa. Uma reunião solene celebra os 30 anos da tradicional Festa da Pedra do Reino, realizada em São José do Belmonte, no Sertão. O repórter Ivan Duarte acompanha ao vivo e traz pra gente as informações. Boa noite, Ivan. Vamos ter esse negócio no meu ouvido, não. Oi, Márcio. Boa noite a você, boa noite a todos. Essa cerimônia começou há mais ou menos 35 minutos, já está caminhando para o final. Agora quem está falando ali é o Alcimar Monteiro, cantor, e é para comemorar, como você disse, os 30 anos da Festa da Pedra do Reino, que é inspirada na obra de Ariano Suassuna e mistura aí religiosidade, o imaginário do povo do sertão e também religiosidade e crítica social. Quem está comigo aqui do meu lado é a Isabela, que é a presidente da Associação Cultural da Pedra do Reino. Isabela, o que representa para vocês essa homenagem aqui hoje na Assembleia Legislativa? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Com muito orgulho de ser belmontense, muito orgulho de representar à frente dessa instituição que luta tanto pela cultura do nosso povo, que luta tanto em levar o nome da Pedra do Reino para outros ares, para outros mundos, né? A gente fica muito feliz de receber essa homenagem do deputado Luciano Duque e o sentimento é gratidão. Para a festa desse ano, Zorana, você que é vice-presidente, já dá para adiantar alguma novidade? Muitas novidades teremos. Maior estacionamento, mais acolhida, atender mais o povo é a nossa intenção. Tanto atender bem o visitante, o turista, como atender também as pessoas que fazem a festa Cavalgada da Pedra do Reino. Tá certo, muito obrigado pela participação aqui com a gente. A homenagem foi proposta pelo deputado Luciano Duque. A festa nessa edição vai acontecer, Márcio, entre os dias 23 a 25 de maio. E a programação inclui a tradicional cavalgada de 30 quilômetros até a mítica Pedra do Reino, né? Isso que vocês estavam até falando ali durante a solenidade, que é lá na Serra do Catalão. Então é isso, vou devolver para você, Márcio, desejando uma boa noite a você e a todos. Obrigado, Ivan. Futebol, representantes da FIFA fizeram uma vistoria na Arena de Pernambuco, já de olho em melhorias para a Copa do Mundo Feminina de 2027. Em 2027, o Brasil vai receber a Copa do Mundo Feminina e a Arena de Pernambuco será uma das 8 sedes do torneio. O anúncio aconteceu na semana passada e hoje representantes da FIFA fizeram uma vistoria no estádio para verificar o que precisa ser melhorado. A gente, como Brasil, a gente já fez uma avaliação prévia para não precisar grandes intervenções, grandes investimentos. Óbvio que adaptações e manutenção, elas são necessárias, mas aqui a gente tem as estruturas, é só otimizar.
Serão 32 seleções em busca do título mundial e algumas delas terão este campo como palco da trajetória. Mas quais países e quantos jogos a Arena de Pernambuco vai receber, a gente só vai saber mais para frente. Nós estamos agora atualmente inspectando todos os 8 estádios melhores do Brasil para definir o calendário de partidos. A Copa do Mundo no Brasil promete popularizar ainda mais o futebol feminino no país. E aqui em Pernambuco não vai ser diferente. O público terá a chance de fazer parte da história ao presenciar a primeira Copa Feminina na América do Sul. Nossa intenção é que o estádio esteja cheio. A gente quer trazer todo mundo, principalmente não só no Brasil, mas também da América do Sul. E ontem, na estreia do técnico Antônio Oliveira, o Sport foi goleado pelo Cruzeiro e continua em último lugar no Campeonato Brasileiro. O primeiro gol saiu aos 7 minutos do primeiro tempo. Após o cruzamento na área, Igor Carius desviou para o próprio gol. 10 minutos depois, lançamento de Matheus Pereira para Caio Jorge. E o atacante pernambucano aumentou a vantagem cruzeirense. Antes do intervalo, o terceiro gol. Dessa vez, Caio Jorge foi quem deixou Matheus na boa para fazer o terceiro. E nesse passe errado de Rivera, Matheus Pereira driblou Kaique França e fechou o placar na Ilha do Retiro. Sport 0, Cruzeiro 4. E nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.